fica aí ameaçando os irmãos com esse negócio de maldição aqui, da maldição malaquiana aqui. Isso é muito interessante. Agora, por que sim era amaldiçoado? Porque estavam sim roubando naquele tempo. Estavam ou não estavam? Estavam. O judeu naquele tempo, o hebreu, desculpa, não o judeu, que ali havia várias tribos, a de Judá era só uma tribo, mas o israelita naquele tempo que não trazia o dízimo, estava ou não estava roubando o levita? Quem é lá do campo, quem já trabalhou na roça como eu, tem uma coisa que eles chamam lá de arrendar. Não sei se vocês, o pessoal aí atrás lá da terrinha já riu porque sabe o que é. O que é arrendar? Eu chego em você e eu falo, olha, você trabalha na minha terra, do que ela produzir você vai me dar 30%, por exemplo. É um exemplo. Se no final você colheu ali tudo, trabalhou na minha terra, pegou a semente, você pegou tudo para você e não me trouxe meus 30% que nós tínhamos combinado, o que você é? Você é um ladrão, você me roubou. E era isso que Deus tinha falado com as tribos de Israel. Eles tinham que trabalhar na terra do levita e tinham sim que trazer aquela porcentagem, porque eles estavam trabalhando na terra do levita. Mas nós não estamos trabalhando em terra do levita. Nós não estamos debaixo de nenhum sistema que me obrigue a trazer uma porcentagem fixa por mês para um pastor, para uma igreja ou para qualquer um. E existem, vou citar aqui, existem duas grandes igrejas que são sinceras com relação a isso. Nós temos que citar aqui, que é a Testemunha de Jeová e a Congregação Cristã do Brasil, que falam para os seus membros abertamente exatamente isso que eu estou dizendo aqui, que não existe esse negócio de maldição, que não existe, que a doação é voluntária e cada um doa conforme sente no seu coração. Mas infelizmente a maior parte das religiões ainda usa esse chicote aqui para bater nos seus membros. Vamos entender bem esse verso de Malaquias, né? Então qual é o contexto? Veja, no capítulo 2, o livro de Malaquias tem que ser entendido completo. Ele é um assunto só, desde o capítulo 1 até o capítulo 3 é o mesmo assunto. No capítulo 2, a quem era destinada essa repreensão aí? Olha lá, capítulo 2, verso 1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós, né? Então vamos lá, vamos para frente. Vamos ver o contexto cerimonial envolvido aqui no livro de Malaquias, né? Então olha lá, Malaquias, nós temos uma série de perguntas que os sacerdotes estavam fazendo a Deus. Por isso que Deus trouxe essa mensagem. O que eles viviam perguntando para Deus? Olha lá, no capítulo 1, versículo 2, eles perguntavam: em que nos amaste? Pode pegar a sua Bíblia aí, você vai ver que está escrito isso. No capítulo 1, verso 6, eles perguntavam para Deus, os sacerdotes: em que desprezamos? Em que te desprezamos? Né? No capítulo 1, verso 7, em que te havemos profanado? Eles perguntando a Deus. No capítulo 2, versículo 17, em que o enfadamos? Eles perguntavam. No capítulo 3, verso 7, em que havemos de tornar? Né? E no capítulo 3, verso 8, em que te roubamos? Então veja, o contexto era um só. Você tem que pegar lá do capítulo 1 até o 3, você vai entender do que ele está falando ali. Outra relação do assunto cerimonial que nós temos ali no livro de Malaquias é com relação aos serviços do ritualismo que acontecia ali, os rituais que havia ali no templo, em Israel, no santuário lá em Israel naquele tempo. Nós temos aqui, no capítulo 1, verso 7, é falado sobre pães imundos sobre o altar, que os sacerdotes estavam oferecendo. Malaquias 1:8, no capítulo 1, verso 8, nós temos animais cegos, coxos e doentes sobre o altar, também coisa que Deus proibiu e eles estavam fazendo. Então no capítulo 1, verso 10, fogo de balde no altar do Senhor, né? O capítulo 1, verso 11, nós temos lá incenso e oblação pura, é o assunto que é abordado ali. No 1:12, mesa impura e comida desprezível. O capítulo 2 agora, no verso 3, esterco do sacrifício, ou seja, eles ofereciam até o esterco do animal, juntamente com o sacrifício. Os sacerdotes fazendo ali naquele tempo, né?
Aí no capítulo 2, no verso 4 e 8, nós temos ali a aliança com Levi, que nós estamos tratando aqui, né, que acabamos de abordar. No 2:13, altar do Senhor com lágrimas e choro, né? No 3:4, ofertas de Judá como nos dias antigos, que Deus vem cobrando. O 3:8, dízimos e ofertas alçadas. E 3:14, andar em luto. Então veja que o livro de Malaquias está todo inserido na questão cerimonial. E ainda com relação à maldição malaquiana, né, eu quero explicar aqui, que eu vejo muitos pastores ameaçando os irmãos com relação a isso. Então veja só, muita coisa ali que nós vimos está relacionada com a questão da agricultura, né? Então veja ali, se eu não vos abrir as janelas do céu, Malaquias 3:10, esse abrir as janelas dos céus não é abrir as janelas e derramar bênçãos e você ficar rico e você ficar milionário, como prega aí esses pastores que pregam o evangelho da prosperidade, ou você ficar vir bênçãos. Ali era simplesmente, olha lá, Gênesis, tem vários versos, mas eu peguei 2, Gênesis 7:11 e 8:2. Olha o que diz lá: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Cerraram-se, aí eu estou lendo o 8:2, cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus e a chuva dos céus deteram-se. Então nós temos aqui, no caso do dilúvio, a explicação que janelas do céu se abrindo era uma linguagem poética que simbolizava a chuva nos tempos da Palestina antiga, né? Não tinha nada de bênção, não sei o que, tal. Era bênção, porque a chuva era bênção para a agricultura. É isso que o Senhor estava prometendo ali em Malaquias. No verso 11, isso aqui é muito usado, eu vejo muitas pessoas falando: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Ele nem fala, o pastor, quando usa esse verso, ele fala: por causa de vós repreenderei o devorador. Ele nem fala que é por causa do fruto da terra. Se ler um pouquinho já sabe do que está falando. E aí as pessoas dizem que é o diabo. Olha, se eu não der meu dízimo. Eu já vi gente falar isso, irmãos. Parece algo da Idade Média, mas eu já ouvi. Você conversa com a maioria dos evangélicos aí, né? E você vai ver que há superstição com relação a isso, infelizmente. Então nós temos líderes evangélicos dizendo isso, que o devorador é quem? É o diabo. Olha, eu já vi gente falando assim: se eu não der o meu dízimo, Deus vai mandar maldição para mim, e eu vou ficar doente, e eu vou comprar remédio, e eu vou comprar alguma coisa no mercado, o dinheiro não vai dar, e a coisa vai ficar de uma forma que eu não vou conseguir. Obrigado. Que eu não vou conseguir fazer aqui o meu trabalho dar certo, né? Então, infelizmente, nós temos muita superstição. Mas veja o que era o devorador. Lá em Levítico 11, versículo 22. Então veja lá: deles comereis estes, a lagosta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. Era uma praga que tinha lá no Israel, que ainda tem em vários lugares, uma praga, o gafanhoto. Era isso que está falando no contexto, né? No contexto da agricultura. Infelizmente, as pessoas usam isso para assustar. Nós vamos adiantar, para assustar os membros. Agora, o dízimo antes da velha aliança, né? Nós poderíamos aprofundar bem essa questão, mas o nosso tempo não nos permite. Nós temos aqui, o dízimo de Abraão, Gênesis 14:20. Nós temos alguns casos de dízimo, sim, antes da velha aliança, antes do Sinai. Um deles é o de Abraão, Gênesis 14:20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. No caso de Melquisedeque, que chegou lá para Abraão, vocês conhecem a história. E aqui diz que Abraão deu o dízimo de tudo. Mas quem não pega o contexto, eu já vi pastor pregando isso, que Abraão pegou tudo que ele tinha, suas fazendas, seus gados, tudo vendeu, e dizimou e deu tudo a Melquisedeque. Mentira!
Lá em Hebreus 7,4 diz, ó, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Ou seja, Abraão dizimou só aquilo ali do despojo que nem era dele. Ele tinha tomado dos reis, que os reis tinham levado. Ele foi lá e recuperou. E o rei falou, pode pegar para você, me devolve só as pessoas. Abraão falou, jamais, não quero. Não você vai dizer que eu enriquei a tuas custas. Abraão era um homem muito justo. Pegou lá, aquele riqueza toda que ele tinha recuperado, que não era dele, tirou o dízimo, deu para Melquisedeque e o restante devolveu para os donos. Mas a Bíblia não diz que Abraão dizimou nada que pertencia a ele, tá? Um outro exemplo é o neto de Abraão, Jacó, que em uma situação difícil que ele se meteu, ele fez o quê? Ele fez um voto. Olha lá, Gênesis 28, 20 a 22. A Bíblia diz, Jacó então fez este voto, né? Noutras Bíblias diz, votou Jacó um voto. Um voto é algo que a gente faz, né, por uma coisa, para oferecer uma coisa que nós não estamos acostumados a fazer, né? Se eu te falar para o meu filho, olha filho, vou te fazer uma promessa, se você se comportar bem na escola, se você se dedicar, se você se aplicar aos estudos, eu vou comprar comida aqui para casa para você comer. Estou fazendo um voto para ele. Mas eu já faço isso, irmãos. E quem é pai de família, como eu, sabe. Nós já fazemos isso por rotina. Então você vai votar isso para o seu filho? Seu filho vai aceitar isso aí, né? Você imagina alguém que é católico, né, fazer um voto para uma santa lá deles, dizendo assim, olha, santa não sei o que, se eu receber isso ou aquilo da senhora, eu vou todo dia tomar banho, né? Isso aí, irmãos, não é voto. Voto a gente faz de uma coisa que nós ainda não estamos fazendo, doar uma coisa que nós estamos fazendo. Então Jacó, naquela idade, com 30 e não sei quantos anos ou mais, nunca tinha dizimado nada, e ele estava sendo criado no rigor da lei patriarcal, né? Neto de Abraão, filho de Isaac, nunca tinha dizimado nada. E ele diz, ó, Jacó fez esse voto, se Deus for comigo, se Ele me guardar, ele pôs as condições dele, hein? Olha lá, se Deus me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à minha casa, né, a casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, e darei o dízimo de tudo o que me derdes. Jacó pôs as condições dele, né? Se eu for abençoado, se o Senhor me der paz, se o Senhor me levar em segurança, primeiro a bênção, o Senhor me dá isso, o Senhor me dá aquilo, fez um voto. Se eu receber, aí eu te devolvo o dízimo, tá? Mas os pregadores hoje pregam o quê? O contrário, né? Traz. Tem até um chavão que eles aprenderam, ensinam aí, que eles decoram e falam, ó, irmão, sua parte é dar, né? Você dá, depois você faz prova do Senhor. Não é assim que eles falam? Ninguém prega o dízimo de Jacó, ninguém prega o dízimo de Abraão, né? Eles gostam de pregar a maldição lá de Malaquias, né? Então veja só, é muito interessante, porque Deus, irmãos, e eu quero fazer um ponto antes de encerrar. Não é pecado ser dizimista, não. Você não dá dízimo, você não peca, nós já vimos aqui no estudo que nós fizemos. Mas eu quero deixar claro que nós aqui também, para aqueles que gostam de ser dizimistas, faça como Jacó, faça um voto, ou não vote, porque Salomão disse que é melhor não votar e fazer do que votar e não fazer, né? O voto de tolo. Mas traga seu dízimo se você quiser trazer, sabendo que se você não o fizer, você não peca, e se você fizer, você está fazendo algo entre você e Deus. Dízimo entre aspas, porque não é dízimo, é 10% do que você ganhar, tá? Quer trazer? Traz, mas sabendo que você não está sendo melhor do que aquele que não traz. E outra coisa, como eu dizia, não é pecado trazer o dízimo,
Mas, olhe bem o que eu vou dizer. É pecado trazer o dízimo, e trazer, dízimo entre aspas, trazer aí 10% do que você ganha. É pecado trazer se for para espantar a maldição. Se você estiver trazendo para espantar a maldição, vou trazer porque senão Deus vai amaldiçoar eu, tal. Se você fizer isso, você está pecando. Me desculpa eu falar. Porque o nosso Deus, o Criador do universo, o Eterno, não trabalha dessa forma. Tá? Então, trazer dízimos, trazer 10% do que você ganha, se você está fazendo entre você e Deus 10%, 20%, 50%, 100%, entre você e Deus. Veja o que diz lá, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, não é proibido você trazer aí a porcentagem que você quiser trazer. Pelo contrário, a igreja precisa das nossas doações. Mas isso deve ser feito, irmãos, consciente. Da forma que você sabe que a igreja necessita dos seus recursos. Ela precisa desse dinheiro, desses recursos, para proclamar a mensagem do Evangelho, né? Os apóstolos não davam 10%, a igreja primitiva não dava 10%, dava tudo. Ou não? Não estou aqui dizendo que você também tem que fazer a mesma coisa, mas eles faziam assim. Ninguém dava 10% lá, eles davam 100% lá no tempo dos apóstolos, tá? Mas o apóstolo Paulo deixou claro que você deve doar o quanto você quiser doar, né? E aqui, louvo a Deus por isso, que aqui ninguém fica nos obrigando ou te obrigando a trazer aí 10%, 30%, nem tem uns aí que já estão cobrando, né? Aqui você doa quanto você quiser dar, se você quiser, e ninguém nem sabe quanto que você doou ou se você não doou. Porque não há um controle, não há alguém marcando lá, olha, essa semana o irmão fulano lá não trouxe nada, tá? Eu já vi isso aí, né? Tem até uma igreja aí que me contaram, me desculpe eu falar isso, mas é algo para que vocês comecem a cobrar os seus líderes, né? Uma religião aí, eu não vou dizer o nome, que prega o evangelho da prosperidade, e encontrei alguém que é dessa igreja, que chegou em mim e falou, olha, ele estava com uma fita vermelha na mão, e me mostrou, falei, sabe o que é isso? Eu falei, não, o que é? Não, é que eu ganhei isso lá na igreja, porque dei o dízimo. Aí eles me põem aqui uma fitinha vermelha para identificar quem é dizimista. Mas eu fiquei assim, não quis falar nada, né? Mas a minha vontade é ganhar a amarelinha. O que é amarela? É uma fita amarela lá que eles dão para quem traz 30%, né? Ainda vou chegar lá. Então, irmãos, e aí fica aquela coisa, né, na igreja dele, pelo que ele me falou, talvez não seja, mas a pessoa fica lá, um grupo com a fitinha amarela, são os melhores. Aí tem com a fitinha vermelha, que são que não estão fazendo, segundo eles lá, mais do que a obrigação. Então, irmãos, veja que coisa mesquinha, né, irmãos? Deus não trabalha dessa forma. A doação é voluntária. Deus não precisa marcar, não precisa saber. Deus quer ver o teu coração, como nós cantamos no hino lá, né? Traga o teu coração para Deus. Essa é a maior oferta que Deus te pede. Os recursos também são necessários e importantes. Que Deus te abençoe. É meu desejo e a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.